qual é o papel da assessoria jurídica? Qual é o papel da assessoria jurídica, né? De que forma a assessoria jurídica atua nos condomínios? Explica para quem está nos assistindo aqui, né? Porque a assessoria jurídica, ela acaba que ela está muito presente em grandes condomínios, né? Acaba estando presente em grandes condomínios e os pequenos condomínios acabam ficando um pouco desacobertados, né? Por acreditar ou ter a falsa impressão de que não precisa ou que é caro, né? Exatamente. Mas qual é o papel? Até entendo, né? Os pequenos condomínios às vezes não têm o volume financeiro para contratar, mas existem pacotes, né? Mais acessíveis, né? Qual que é esse trabalho, né? Qual é o papel da assessoria jurídica para os condomínios? Bom, a assessoria jurídica ela nada mais é do que aquele acompanhamento ostensivo, né, daquele condomínio, daquela realidade condominial, diretamente na pessoa do síndico, mas para o condomínio, né, um serviço que é prestado para o condomínio. Tanto é que assim, se a troca do titular do cargo, né, de síndico é possível manter o contrato, né, porque o contrato é feito com o condomínio. Então, sim, nesse serviço que é prestado ao condomínio de assessoria, a gente dá aquela ostensividade, atendimento assim, personalizado, de acordo com as demandas que vão surgindo. Então, mediante provocação, ou seja, o síndico relata a situação X ou Y, qual a medida que eu tomo, como agir nesse caso, o que a legislação diz. E a assessoria prontamente corresponde a esse anseio. Né? Então, assim, é mediante provocação e na tentativa sempre de fazer tomar uma atitude, né? Orientar o síndico a agir sempre de forma preventiva. Então, além de você trabalhar de forma ostensivamente ali, ajudando os condomínios a seguirem as legislações e tudo que tem que ser seguido da forma correta, a gente também tenta fazer de uma forma preventiva, para evitar que problemas futuros aconteçam. Isso é muito importante, porque você só apagar incêndio, vamos colocar assim, muitas vezes vai criando uma espiral de conflitos e de questões que muitas vezes chega num ponto que explode e aí é difícil você conseguir resolver de forma adequada. Então, a ideia é sempre estar tratando pontualmente as questões como vão surgindo e também tentando prevenir e evitar certos problemas, certas questões que podem vir a surgir. Isso, a gente está dando agora só uma pincelada ou a gente vai aprofundar? Pode. Agora pode aprofundar nesse tópico. Por exemplo, eu falo de forma assim, talvez exemplos de serviços que estão dentro, né? Serviços objetivos ali, tangíveis, que estão dentro da forma que você falou, assim, que trabalha de forma preventiva, né? Para prevenir, o mais comum fazer que o certo, e a reativa também, quando é provocado também por alguma situação específica que aconteceu no condomínio. Agora, dentro do rol, por exemplo, de serviços que são executados ali durante o mês, né, do contrato correndo, o que acontece lá mesmo que vocês atuam lá? Muitas coisas, né? A gente, quando a gente... Porque assim, a gente tem uma gama de serviços que a gente pode estar oferecendo para os condomínios e eles independe do tamanho. Né? Agora, é lógico que condomínios maiores vão ter uma demanda muito maior, mas, basicamente, a primeira coisa, quando a gente entra no condomínio, a primeira coisa que a gente faz é verificar, analisar a convenção de condomínio. Para, então, todos os passos do síndico estar de acordo com aquela convenção. Né? Então, esse é o ponto nevrálgico de qualquer administrador, ou seja, de qualquer síndico. Então, um ponto sensível é ele acatar o que está dentro da convenção de condomínio, porque a gente brinca muito, a convenção de condomínio é para o condomínio igual a Constituição Federal é para o Brasil. Exatamente. Então, é o documento mais importante que o condomínio tem hoje, é a convenção de condomínio. Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar aquele documento e, a partir daí, todas as vezes que o síndico nos provoca, a gente, então, tomar uma decisão em conjunto com ele, baseado nesse documento. Um exemplo que a gente pode citar aqui, você perguntou da questão preventiva, é assim que a gente entra num condomínio, por exemplo, vai prestar serviço pela primeira vez, a gente analisa a convenção, a gente identifica alguma coisa que está sendo feita no dia a dia que não está em conformidade com a convenção, a gente orienta, assim, vamos ajustar isso daqui, porque essa medida, essa atitude diária que é tomada aqui no condomínio X não está de acordo com a convenção. Então, isso, no caso, é uma orientação que é preventiva para evitar problemas futuros para aquela nova administração. Então, assim, você vai atuar de acordo com a demanda, né? Eles vão mandar para a gente, né, as questões, mas também você vai já, identifiquei esse problema aqui, está acontecendo assim, e não é o correto, não é o que a convenção tá dizendo. Tem condomínios que muitas vezes o pessoal vai seguindo de gestão para gestão. Cabeça deles, né? O que é o costume ali, mas muitas vezes não para poder olhar o documento condominial para ver o que está dizendo lá. Um exemplo disso
Porque assim, o síndico ele é o gestor do dinheiro do condomínio também. Mas embora ele seja o síndico, né, e tenha uma certa autonomia, ele não pode estar utilizando o dinheiro do condomínio para todas as situações, do jeito que ele quiser, do jeito que vem à cabeça dele. Então, ele tem que verificar a convenção de condomínio, ver se a convenção de condomínio determina como ele pode utilizar aquele dinheiro. E se a convenção é omissa, não fala nada sobre isso, ele vai ter que utilizar, então, dos parâmetros que o Código Civil então, vai estabelecer. Então, aí vai ser uma fonte subsidiária. E, então, a nossa assessoria ela é ostensiva, porque a primeira coisa que a gente faz é verificar a convenção de condomínio para, então, ver o que aquele documento rege em relação àquele condomínio em si, né? E aí, dentro do nosso serviço, a gente dá assessoria jurídica, dá pareceres a respeito de qualquer situação. Surge uma situação, do síndico, surge uma dúvida dentro jurídica. do condomínio, às vezes até litígio entre o síndico e os condôminos, aí pede um parecer para, então, eles tomarem uma decisão em relação àquela situação que, às vezes, a convenção é omissa, não traz sobre aquele assunto específico. Porque, na verdade, o condomínio é um universo gigante, né? Cheio de pessoas, cada um com uma educação distinta. Então, né, cria conflitos por causa disso. A própria participação, né, também na Assembleia, né? Sim, vocês participam das Assembleias. Então, orientação até na forma da convocação. Isso, exatamente. Na então, convocação, na redação da convocação, na ata, né, acompanhamento das assembleias. Até na hora de elaborar o edital de convocação e a forma que vai convocar aqueles condôminos, na hora da Assembleia Geral, a gente participar para dar uma assistência jurídica, para que tudo ocorra da forma correta. Para não causar, inclusive, nulidade, anulabilidade e até nulidade, né? Porque dependendo da forma que aquela Assembleia foi convocada, dependendo da circunstância, nada que foi deliberado ali vai ter validade jurídica, justamente porque a convocação não foi feita de forma válida. Ou o próprio procedimento durante a Assembleia não ocorreu da forma correta. Ou o assunto que foi votado não estava na pauta. Uma coisa que a gente até acaba acontecendo de deparar é o pessoal fazer o edital de convocação e aí publicar tudo direitinho com antecedência, aí chegar lá no dia eles querem incluir uma outra pauta, um outro assunto na pauta que não estava lá divulgado previamente. Aí você tem que explicar que não é possível, porque você tem que dar dependendo da demanda, se não imputar nenhuma obrigação para ninguém, se for alguma coisa leve, acaba até passando, né? Que não acaba não provocar, mas não é o correto. O correto é estar todo... Dependendo do assunto, depende. Isso é muito relativo mesmo. Você não pode tem que ter analisar com bastante imputar obrigação a gente sempre orienta assim, pecuniária, evitar ao máximo esse penalizar alguém, porque mas uma coisa social ali que é corriqueiro, normal, desse dia acaba passando, né? Muito embora tudo deveria estar na pauta, né? Um outro serviço que a gente também presta dentro do condomínio são as cobranças de taxas condominiais, né? Que a gente faz uma cobrança extrajudicial e também a cobrança judicial. Quando a gente esgota os meios extrajudiciais, então a gente vai para as vias ordinárias cabíveis aí para poder então reaver essa inadimplência, né? Que é o condomínio, a gente vai falar sobre isso, não pode ficar com déficit. Né? Estou bastante sensível, né, para o condomínio nas finanças. Isso é diário, né? Sim. Isso é um trabalho aí bem frequente, né? Sim. E também, quando precisa você se defender, o condomínio tem que se defender de alguém que entrou na justiça contra o condomínio, ou contra o síndico, ou o contrário, né? Às vezes a gente demanda, como às vezes a gente também faz a defesa do condomínio, então existem os dois lados, né? Isso assim, né? Para citar alguns dos exemplos de opções de... que é muita algumas coisas que acontecem mais no dia a dia, né? Um outro trabalho que a gente oferece também, que é importante, né, é ratificação de convenção de condomínio. A gente depara muito, a gente estava até comentando, essas construtoras, né, elas é um tal de copia e cola, e aí assim, uma convenção muito genérica para todos os condomínios. Que não leva em conta a realidade daquele condomínio, né, quando ele nasce. Então, muitas vezes, faz aquele documento e ele é registrado e tudo, e aí nunca mais, às vezes, o condomínio procura atualizar. E aí, às vezes, aqueles dispositivos nem conseguem se aplicar diretamente naquele condomínio porque está muito distante daquela realidade. Então, esse serviço que a gente faz de ratificação de convenção é um serviço que é bastante importante. Nós tivemos esses últimos 2 anos aí a pandemia, né, que mudou a configuração de muitas casas e muitos condomínios, né? Você passou a ter um impedimento para se realizar, por exemplo, assembleias presenciais. Tem condomínios que sempre realizam assembleias presenciais. Então, surgiu a figura da assembleia virtual.
Então, a boa parte das convenções não tem uma previsão específica sobre essa assembleia virtual. E foi até... houve um conflito muito grande, né? Porque vários condomínios se perguntaram se eles poderiam fazer essa assembleia virtual, uma vez que na convenção de condomínio deles não trazia essa previsão, né? Então, até a legislação nossa brasileira ela é deficitária nesse ponto. Né? Demorou para sair, mas até que saiu uma nota lá em outubro, né, 2020, né, permitindo a assembleia por um período, né, um período muito curto. Exatamente, né? exatamente. Mas agora teve um aditivo, né, no Código Civil falando a respeito dessas assembleias e, inclusive, a possibilidade dela ficar aberta até por 90 dias. Exatamente. Então, essa pandemia, ela causou prejuízo por um lado, mas ela trouxe uma inovação que eram necessárias. Que foi bacana, que vai ajudar bastante esses condomínios a partir de então. Né? Então, essa ferramenta da convenção de condomínio, a convenção de condomínio é extremamente importante, porque a atuação do síndico vai ser sempre baseada nesse documento. Uma ferramenta de trabalho. Né? É uma ferramenta legal de trabalho. E aí a gente vê nessas convenções, por exemplo, situações que são obsoletas. Falando lá, vou dar um exemplo. Tem convenções de condomínios mais nem tão velho assim, falando que a pessoa, se tem uma doença infecto-contagiosa, ela tem que comunicar ao condomínio. Eu não sou obrigada a falar que eu tenho hanseníase, né, que é lepra, que eu tenho tuberculose. Eu não sou obrigada a falar isso com ninguém. Então, assim, tem algumas regras dentro da convenção que, às vezes, até até ilegal, né, se a gente for parar para outro pensar. exemplo que a gente tem muito também, a gente vê muito em condomínios, é a proibição de animais domésticos, que a gente já viu, né, que já caiu por terra há muito tempo, né, decisões do STJ, inclusive, nesse sentido. Então, várias convenções têm a previsão da proibição, mas é uma proibição que hoje não faz sentido. Né? Ela não pode proibir. Não pode proibir isso. Né? Inclusive, hoje, o animal, o pet, ele não é mais um ser, um objeto móvel semovente. Né? Não é mais um objeto móvel semovente, ou seja, é um móvel que caminha por conta própria. Ele é um filho da família, né? Já não é mais considerado... Né, é um membro da objeto família. móvel semovente. Então, dada a importância que os pets são hoje para as famílias, para as pessoas. Né? Então, esse ponto aí que o João falou é importante. Bacana. E o contrato da assessoria jurídica, como é que ele é? O contrato ele é em qual tempo de contrato, né? Qual o tempo de duração do contrato? O pagamento é mensal? Como é que funciona, de uma forma geral, o contrato de assessoria jurídica? De uma forma geral, o contrato ele é mensal, né? Geralmente você fecha um período... Normalmente é o período do mandato do síndico. Seja 1 ano, seja 2 anos. E aí, o pacote em si é de acordo com a realidade do condomínio e também com o volume de serviço que é necessário da assessoria jurídica prestar ao condomínio. O que se inclui lá dentro do contrato. Exatamente. Né? Então, a gente ajusta, né, de acordo com a realidade do condomínio. Então, condomínios que precisam mais de uma demanda X, outros condomínios não precisam tanto. Então, a gente vai adequando e aí fecha o pacote com base naquela realidade do condomínio, levando em conta essas variáveis. Por isso que até o valor ele fica adequado ao próprio tamanho do condomínio. Porque, naturalmente, um condomínio gigante vai ter uma demanda muito maior. Um condomínio pequeno vai ter uma demanda menor. Muito pequena. Né? Mas há a possibilidade, né, de qualquer condomínio nos contratar de acordo com a realidade de cada um. Né? É possível, sim.